Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Quem não achou, levante a mão para que eu aguarde um pouco você achar o texto citado. Lucas capítulo 8. Tem alguém ali procurando? Lucas capítulo 8. Depois de ter achado o capítulo aí citado, vamos aos versículos dos dois textos que nós iremos considerar. Lucas capítulo 8, vamos ver aí o texto, pequeno texto composto de 3 versículos. Esse texto está no versículo 40, Lucas 8, verso 40. Esse pequeno texto composto de 3 versos, ele tem um título. Qual o título desse pequeno texto aí? O pedido de Jairo. Todos acharam? Então acompanhem comigo a leitura, vamos lá. Diz assim, no versículo 40: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Esse foi o pedido de Jairo para com Jesus. Bem, Jesus estava chegando ali no momento e uma multidão de pessoas o acompanhava. Daí então apareceu um homem, Jairo, chefe de uma sinagoga, e procurou Jesus. A sua filha, ele havia saído de casa e a sua filha havia morrido. E ele, desesperado, choroso, angustiado, lembrou de Jesus de Nazaré. E para sua felicidade, o texto nos dá a entender que ele não se demorou muito em encontrá-lo. Ora, Jairo saiu ao encontro de Jesus desesperado e choroso, porque a sua filha havia acabado de morrer. Ora, por que Jairo procurou Jesus? Se ele era alguém que estava ali centralizado em um templo. Mas agora, diante dessa dificuldade que estava passando, ele lembrou de quem? Lembrou de quem? De Jesus. Ora, por que Jairo teve essa lembrança de Jesus como alguém que pudesse lhe ajudar diante daquela situação? Lembrou de Jesus porque a fama de Jesus havia o quê? Se espalhado. A fama de Jesus havia se espalhado. Jairo não era um acompanhante de Jesus, não tinha tido um encontro com Jesus, não acompanhava com a multidão e os discípulos, mas ele tinha sabido a respeito de quem? Ele sabia a respeito de Jesus e os seus acontecimentos. Ora, Jairo não tinha tido um encontro com Jesus, não tinha falado com Jesus, mas tinha sabido os comentários feitos pelas pessoas que lhe rodeavam a respeito de Jesus. Olha, Jairo ouviu muito bem das pessoas que acompanhavam Jesus e vinha aproximar-se dele e fazia esse comentário. Olha, Jesus de Nazaré, ele não faz acepção de pessoas, por isso que ele está sempre rodeado de multidão de pessoas, e as pessoas que o procuram, qualquer sorte de enfermidade, ele o cura. E olha, o que mais chamou a atenção no comentário que as pessoas faziam a respeito de Jesus, era que havia um comentário da seguinte forma: olha, as pessoas doentes que chegam em Jesus, perto de Jesus e tocam em suas vestes, ficam curados. Não tinha acompanhado Jesus
mas muito sabia a respeito de quem? A respeito de Jesus, dessa natureza. Foi por isso que quando, depois de usar todos os recursos necessários na condição de um pai, e a filha dele morreu, uma menina, uma juvenil, uma adolescente de 12 anos. E aí quando ela morreu, ele lembrou de quem? Lembrou de Jesus, baseado nos comentários que as pessoas faziam a respeito de quem? De Jesus. Jesus curava, Jesus fazia milagres, enfim. Era capaz até de ressuscitar. E agora ele sai certamente nessa intenção de trazer Jesus à sua casa para ressuscitar a sua filha, porque quando ele saiu, a menina já ficou o quê? A menina já ficou o quê? Morta. E ele, desesperado, procura Jesus. O texto diz que não dá nos a entender que não foi muito longe. Ao encontrar-se com Jesus, o texto que acabamos de ver diz que quando ele se encontrou com Jesus, ajoelhou-se ou prostrou-se, ajoelhou-se diante de Jesus e fez uma súplica, fez um pedido, uma súplica ou uma oração, como queira, em curtas palavras, para com Jesus. Mestre, a minha filha está à morte. Lucas diz que Jairo fez essa súplica para com Jesus. Mestre, a minha filha está à morte. Venha aqui em casa visitá-la e certamente ela ficará curada. Quando o Lucas descreve que a minha filha estará à morte, é como que ele usou uma estratégia, porque quando ele saiu a menina já estava o quê? Está à morte, é como que ele estivesse dizendo, olha, está quase morrendo, por favor, vá lá antes que ela morra. A minha filha está morrendo. Em outro momento, o evangelista diz que quando Jairo está fazendo esse comentário, um mensageiro chegou e disse para Jairo, Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já está o quê? Morta. Quando esse mensageiro falou isso, ele estava confirmando aquilo que Jairo sabia, porque quando ele saiu de casa, a menina já ficou morta. E Jesus disse assim, olha, eu vou com você, eu vou lá. Bem, aí Jesus fez uma rápida conversa ali, terminou, e vai caminhando ao encontro da menina, ou seja, indo à casa de Jairo. E nesta caminhada, nós não vamos ler o texto, vocês podem ler em casa, a história diz aí, diz que quando Jesus vai caminhando e uma multidão de pessoas que ele rodeava, ele estava indo à casa de Jairo para atender o seu pedido. Daí, Jesus para em um momento, uma multidão lhe rodeava, ele para a caminhada indo à casa de Jairo, e ao parar, Jesus faz algumas perguntas rápidas. Quem me tocou? Alguém tinha tocado em quem? Alguém tinha tocado em Jesus. Ora, ele estava indo à casa de Jairo, e em um dado momento ele para, porque multidão de pessoas o acompanhava, e aí ele para e começa a fazer algumas perguntas. Olha, alguém me tocou, quem me tocou? Diz que Pedro chegou e disse, mestre, olha, no meio de uma multidão como essa, tanta gente, um empurra para lá, um empurra para cá, o senhor para e pergunta para saber quem lhe tocou? E então Jesus disse, olha, de mim saiu poder, de mim saiu poder. Então, Jesus pergunta, para ali, pergunta, de mim saiu o poder. Daí então uma mulher aparece e diz assim, olha mestre, quem tocou no Senhor foi eu. Bom, mas o que importa, a questão aqui não é essa, é que nesse momento, se eu e você estivesse diante dessa situação, no caso de Jairo, qual era a nossa preocupação? Poxa vida, Jairo queria que Jesus não se atrasasse, que fosse logo, porque ainda sabendo que a menina tinha acabado de morrer, acreditamos ela ainda está quente e ele pode fazer alguma coisa. Por favor. Aí Jesus para e Jairo fica ali ansioso. Puxa vida, para que essa mulher aparece agora? Atrasar os passos do mestre. Enfim, Jesus para, dá atenção à mulher, ela aparece e diz, olha mestre, quem lhe tocou foi eu. Eu estava doente com meu marido, Jesus atende ela ali. E depois ela, olha, gastei todos os recursos e ninguém resolveu o meu problema de saúde. Eu coloquei na minha cabeça que se eu tocasse nas suas vestes... Veja, ela disse assim, olha, eu coloquei na minha cabeça se eu tocasse nas suas vestes. E ela fez isso, ela criou essa convicção, porque muito também havia escutado a respeito de quê? De Jesus, que Jesus estava fazendo milagre nas pessoas doentes, tocando nas suas
E ela não tinha visto Jesus, não tinha recebido o milagre, mas ela colocou na cabeça dela. Jesus passou a ser a esperança para o seu problema, e ela começou a ter uma convicção. Não tinha recebido o milagre, mas começou a ter uma convicção de que se ela, indo a Jesus, fosse a ele e tocasse nas suas vestes, certamente ficaria curada. Isso é o que se pode chamar aquilo que Hebreus define. O que é fé? Fé é a certeza de coisas que não se vê, e a convicção de coisas que se esperam. Ela não tinha visto Jesus, mas passou a acreditar em quem? Em Jesus. Não tinha recebido o milagre, mas começou a alimentar no seu coração a convicção de que Jesus realizaria o milagre, resolveria o problema. E naquele momento ela disse: olha, mestre, coloquei na minha cabeça que isso, no dia se eu tocasse nas suas vestes, ficaria. Eu tinha uma enfermidade, gastei muito dinheiro e ninguém me curou. Eu coloquei e agora foi eu que toquei no Senhor. Aí Jesus disse para ela: vai, filha, a tua fé te salvou. E ela saiu dali feliz e curada. E Jairo está ali atento, resolve logo essa situação. Depois que Jesus fez esse milagre, realizou, fez essas palavras para aquela mulher, aí Jesus então agora procede dando caminhada para a casa de quem? De Jairo. Ao chegar na casa de Jairo, queridos, Jesus viu as pessoas fazendo o quê? Chorando. As pessoas estavam chorando, os vizinhos, né? Como acontece naturalmente com a gente. As pessoas choravam ali. Enfim, Jesus disse o quê? Para aquelas pessoas que choravam: olha, não precisam chorar. A menina não está morta. A menina dorme. Jesus disse: não chorem. A menina não está morta. Ela dorme. As pessoas, diante dessa afirmativa de Jesus, as pessoas fizeram o quê? Riram de Jesus e falaram: olha, poxa vida, a menina está morta, ele está dizendo que a menina está dormindo. Vamos aprender uma coisa aqui nas palavras de Jesus. Quando Jesus disse, ao chegar e as pessoas choravam, Jesus disse: olha, a menina não está morta, ela dorme. Por que Jesus falou isso? Porque no momento em que Jairo fez o pedido, fez a súplica, Jesus tomou conta daquela menina. Lá quando Jairo fez a solicitação, Jesus tomou conta daquela menina e ela já estava morta. Mas aqueles que estão com Jesus, Jesus não considera morto, considera como que estivesse o quê? Quando o Jairo fez o pedido, a menina estava morta, mas Jesus disse: bom, ela agora está comigo. E eu não considero como morta, porque eu vou ressuscitá-la. E se eu vou ressuscitá-la, eu não devo considerar como morta. Ela está dormindo. Você sabia que todos aqueles que estão com Jesus, por isso que a Bíblia diz em outro momento: os que dormem no Senhor hão de ressuscitar no Senhor. Os que são de Deus, os que são de Jesus, ainda que a morte seja permitida por Deus para mim e para você, se eu e você morrermos na esperança da ressurreição em Cristo Jesus, vivendo um relacionamento, a nossa morte para Deus, Ele não considera como morte, considera como que estivéssemos o quê? Dormindo, porque Ele vai nos ressuscitar, vai nos acordar, vai lançar, chamar e a gente vai acordar. Deus só considera morto aqueles que morreram sem aceitar o quê? A vida oferecida na pessoa de Jesus Cristo. Queridos, voltando um pouco ao texto, o texto diz que quando Jairo chegou para fazer o pedido, ele prostrou-se de joelho e fez uma súplica. Você sabia que uma súplica tem diferença de uma oração normal? Tem diferença. Uma súplica, toda súplica normalmente é feita de quê? De joelho. E quando a gente se ajoelha e faz uma súplica, o problema não deve ser esperado. A intenção é que o problema seja resolvido quando? Logo. Seja resolvido logo, nada demorado. Lembra de Pedro quando ele desceu, Jesus apareceu sobre as águas e Pedro desceu do barco? Aí Pedro desceu do barco e foi. Ele disse assim: mestre, já que é o Senhor que está aí, então me peça que eu vá. E Jesus disse: venha. Aí ele, olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas em direção a Jesus. O texto diz que em um dado momento, ele tirou o olhar de Jesus e reparou no vento. E começou o quê? A afundar. E quando ele começou a afundar, ele disse o quê? Socorre-me. E Jesus pegou na sua mão. Isso foi uma oração de quê? Uma oração de súplica. O socorro tinha que ser demorado? Não, tinha que ser na hora, tinha que ser logo, rápido. Uma súplica é um pedido feito na esperança de que a resposta seja imediata, seja logo. E quando Jairo chegou,
Foi isso que ele fez. Ele fez uma súplica. Ajoelhou-se diante de Jesus e fez essa súplica. Mestre, a minha filha está à morte. Por favor, vamos lá em casa. Venha cá em casa. Ele estava fazendo uma súplica. Ou seja, ele estava pedindo que Jesus fosse logo, não demorasse. E eu fico pensando na angústia quando Jesus para atender aquela mulher, né, daquela enfermidade. E ele é ansioso. Mestre, não se demora, bora. Daí a pouco Jesus atende a mulher e segue. Quando chega lá, as pessoas choram e Jesus, olha, não chore porque a menina dorme. Daí então, as pessoas riram de Jesus por ter feito essa afirmativa. E Jesus então entra no quarto. E o texto diz que, ao Jesus entrar no quarto, esse é o texto que já está do outro lado, a ressurreição da filha de Jairo. Então, quando Jesus entra no quarto, ele faz um pedido. Ele diz, olha, eu só quero aqui os 3 discípulos, mais a mãe e o pai da menina. Então, os 3 que entraram, João, Tiago e Pedro. Um detalhe, Jesus tinha sempre uma preocupação em que esses 3 fizessem parte de momentos inesquecíveis que aconteceram. Alguns 3 momentos, alguma coisa assim. A transfiguração, nesse momento a ressurreição da família pediu que os 3 fossem participar, presenciar. João, Tiago e Pedro. Mas vamos lá. Jesus entrou com os 3 discípulos, os outros ficaram lá fora, em meio à multidão, e as pessoas vizinhas ali, e a mãe e o pai da menina. Jesus então chegou e disse para a menina, olha, menina, levanta. E aquela que estava morta, respirou, e Jesus pegou ela se levantou e sentou na cama. E aí Jesus apresentou, ou trouxe como presente para o pai e a mãe. Diz que a mãe abraçou chorosa de alegria, porque Jesus havia ressuscitado e trazido de volta como um presente aos seus braços. A menina havia ressuscitado. Jesus a ressuscitou. Queridos, Jesus, quando esteve aqui, ele estava misturado entre as pessoas. Jesus não se separava. E ao estar sempre junto, próximo às pessoas, a preocupação de Jesus era atender às suas necessidades. Era esclarecer algo que para as pessoas, os pecadores dos seus dias, se fosse como nós, não seria diferente. Esclarecer algo que eles não compreendiam, algo espiritual. Jesus cuidava do material e tentava ensinar ou fazer-lhes compreender algo espiritual. Mas Jesus estava onde as pessoas estavam. Jesus ia onde as pessoas estavam. Atendia às suas necessidades, os seus pedidos. Jesus se compadecia do sofrimento das pessoas. O cristianismo que Jesus veio ensinar foi um cristianismo diferente daquele que aqui ele o encontrou. A religião dos fariseus. Uma religião que acusava as pessoas, separava, discriminava. Jesus foi ignorado quando veio mostrar um cristianismo que não discriminava as pessoas, que não ignorava, aceitava-as como elas eram. Jesus aceitava as pessoas como elas eram. Jesus ia onde as pessoas estavam. Jesus atendia às suas necessidades, qualquer que fosse a sua. E esse cristianismo de Jesus é oferecido a mim e a você. E é esse Jesus que eu e você e eu que já aceitamos, cabe nos esforçarmos para constante desenvolvermos esse relacionamento com Jesus. Aquele que é o meu e o seu Salvador. Aquele que é o atendedor de toda a minha e a sua necessidade. E você que ainda não tomou a decisão de aceitar a Jesus, faça isso quanto antes. Faça isso hoje, se possível. Porque amanhã pode ser tarde demais. Mas uma coisa é bom lembrarmos, queridos. O cristianismo que Jesus veio nos ensinar é um cristianismo sem preconceito. É um cristianismo sem julgamento. É um cristianismo que não acusa, como faziam os fariseus. Por isso que Jesus foi ignorado pelos mesmos. Nós sabemos que Jesus veio a este mundo
para morrer pelos nossos pecados. Não é assim? A Bíblia diz isso, não é? Agora, literalmente, o ato, a maneira como Jesus foi assassinado. Jesus foi assassinado, sim ou não? Foi assassinado de maneira cruel. Foi assassinado. Agora, por que Jesus foi assassinado? Deixando de lado o que a Bíblia relata a respeito da... Jesus morreu pelos nossos pecados. Agora, literalmente, o ato de Jesus ser assassinado. Por que Jesus foi assassinado? Jesus foi assassinado porque falava, complete, porque falava a verdade. Jesus foi assassinado porque falava a verdade. Jesus foi morto, foi assassinado porque falava a verdade. E há um adágio popular que diz entre nós: a verdade incomoda. A verdade incomoda. E olha, se vocês não perceberam, vai saber agora. Você sabia que todos os discípulos de Jesus morreram da mesma maneira? Morreram assassinados porque seguiram os passos de quem? De Jesus. Continuaram falando a verdade. Com exceção de João, discípulo amado, que morreu exilado na ilha de Pátio. Mas os outros, todos eles morreram assassinados porque falaram a verdade. Seguiram os passos de Jesus, o seu mestre, o seu salvador. E muitos deles, eles diziam assim: estamos falando de alguém que conhecemos, vivemos com ele, somos testemunhas oculares. E isso, eles não desprendiam disso em momento algum, a ponto de serem assassinados. Morreram, mas não desprezaram o Jesus que eles aceitaram como Salvador. Todos eles foram assassinados da mesma forma, com exceção de João, discípulo amado. Mas queridos, é esse Jesus que nós precisamos pedir a Deus que nos dê compreensão para tê-lo a cada dia em nossa vida.